Oi, gente, tudo bem? Vamos lá? Vamos falar sobre mais um livro que eu li? Um livro que simplesmente roubou a minha alma no mês de junho, tá? Passei o mês inteiro consumida nesse calhamaço gigantesco. Eu fico parecendo o João Kleber, né, gente, enrolando pra falar que livro é esse. Não é de propósito não, tá? É que eu começo a falar, então, enfim. O livro é esse aqui, O Pintacilgo, da Dona Tartt. Este livro da Dona Tartt ganhou um Pulitzer. Foi um livro premiado mesmo, um livro muito falado na época do lançamento dele. E eu acho que até um pouco por conta disso não me interessou muito a leitura naquela época. Eu comecei a ler o Pintacilgo assim de uma maneira meio despretensiosa e pra mim foi uma surpresa a revolução emocional que esse livro causou em mim aqui, tá? Eu preciso confessar pra vocês que uma das coisas que mais me atraiu nesse livro foi a cumplicidade que eu acabei criando com o protagonista da história. E isso eu sei que não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo que vai ler, mas pra mim foi muito importante. Foi realmente muito marcante e muito forte pra mim a ligação que eu fiz com esse protagonista. E isso definiu grande parte daquilo que eu vou falar sobre esse livro, tá? Mas como eu tô aqui sempre contando pra vocês as minhas impressões, as minhas reações, as minhas sensações durante as leituras, e não fazendo exatamente uma crítica literária, muito menos uma resenha literária, porque eu tô aqui realmente contando as minhas impressões de leitura, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho da história do Pintacilgo. Ou melhor, não vamos falar quase nada da história do Pintacilgo. Eu não vou falar quase nada pra vocês da história do Pintacilgo. Desde o momento que eu tava fechando as últimas páginas desse livro, eu já sabia que a minha resenha ia ser muito econômica em relação à história desse livro, gente. Mas vamos lá, eu vou contar um pouquinho pra vocês então sobre o Theo. O Theo é o grande protagonista dessa história, o personagem central, e é da vida dele que a gente vai ouvir falar no livro todo, tá? Esse é um romance de formação, quer dizer, o Theo começa pequenininho, ele vai contar pra gente a história da vida dele e ele vai terminar essa história adulto. E isso não é nenhum mistério, porque a primeira página do livro já começa ele, adulto, contando e relembrando a sua vida. O que eu posso contar pra vocês aqui é que o Theo perdeu a mãe muito jovem. E isso aí já é o primeiro laço que eu tive com o Theo, porque eu me enxerguei muito nas experiências desse garoto. Eu vi demais a minha história, eu também perdi minha mãe muito jovem. E isso criou uma empatia, um laço muito grande entre eu e esse protagonista ao longo de toda a leitura, sabe? Esse fato pra mim foi tão importante, ele foi tão marcante que muito do que o Theo foi vivendo e nas várias fases do seu luto, vamos dizer assim, apareceram na história e na minha vida como uma oportunidade de resgatar muita coisa que eu tinha vivido também, né? Esse é o tipo de coisa que só a literatura pode fazer pra gente, né? Esse trabalho visceral aí de muitas vezes nos fazer revisitar a nossa própria história enquanto a gente lê a história, mesmo que seja fictícia, de um personagem como o Theo. E é isso que eu vou contar pra vocês, gente, que o Theo perdeu a mãe dele, mais nada. Eu acho que é legal você ir descobrir como o Theo perdeu a mãe dele, descobrir o tamanho do trauma que ele viveu e ir, página por página, assistindo o desenrolar de um evento, de uma perda, de uma dor. E isso eu acho que é a grande sacada do Pintacilgo. O Pintacilgo não é um livro rico em histórias, não, realmente ele não é. Ele não é um livro que tem aventuras absurdas, apesar que eu tiro o meu chapéu para Dona Tartt, porque fazia muito tempo que eu não tinha nas mãos uma narrativa tão incrivelmente bem escrita. Ela é descritiva, ela fala muito, ela conta muitos detalhes. Eu particularmente gosto bastante dessa característica num texto, então eu me diverti muito, mas mais do que isso, eu acho que ela consegue enfiar o leitor bem no olho do furacão, bem no âmago do sentimento do Theo, né? Desde quando ele é pequeno até quando ele vai ficando maior. A gente consegue sentir na carne o que esse moleque tá passando. E isso é uma característica muito forte do texto da Dona Tartt, que me chamou muito a atenção, me prendeu muito, eu não tinha vontade de largar esse livro, porque você realmente entrava de uma tal forma no meio daquelas descrições que você se sentia dentro daquela cena. Sabe aqueles livros que depois que você termina um capítulo ou uma parte, você fecha e você tem que dar aqueles 5 minutos pra você voltar pra realidade, porque você tava num universo completamente paralelo, assim, vivendo a história desse protagonista como se fosse sua? Foi essa a sensação que eu tive lendo Pintacilgo.
Por isso que eu digo que o livro roubou minha alma, né? Ele me sugou para dentro desse mundo do Theo. É um livro pessimista em muitos aspectos, foge completamente do padrão de história de herói, tá? Esse garoto, depois que ele perde a mãe dele, ele entra num processo extremamente comum, humano demais, de repetir ciclos viciosos, intermináveis na vida dele. E o que acontece com esse personagem aqui nessa história é algo muito comum de acontecer na vida de todo mundo. A gente entra em ciclos viciosos na esperança de, em algum momento, reencontrar aquilo que ficou perdido lá atrás. E como a gente sofre, gente, acompanhando a história desse moleque aqui. Como eu tinha vontade de pegar ele no colo e falar: cara, eu já passei por isso, entendeu? Eu já sei o que você vai fazer. Não faça, não faça, não faça. Mas não adianta. E, gente, como eu fiquei apegada com esse menino, sabe? Como eu queria poder trocar uma ideia com ele, sabe? Ele foi um personagem que cresceu, criou asa dentro da minha vida. Isso eu confesso que é um evento muito particular, tá? Eu não posso garantir que você vai ler esse livro e vai ter essa mesma vivência que eu tive. Mas essa jornada de dor, de busca, de inquietação constante, eterna do Theo, eu acho que fala muito alto, não só com as pessoas que sofreram algum tipo de trauma, mas também com aquelas que, por alguma razão, já se sentiram perdidas na vida. E quem nunca, né? Quem nunca? Ou pior ainda, né? Se olharam um dia no espelho e repararam que tinham se tornado alguma coisa que não gostava, não queria, não admirava. O que a gente faz nessa hora? Como que a gente lida com essa informação? Tem tantas perguntas nesse livro, tem tantas respostas que a gente vai acabar encontrando junto com o Theo. São tantas as situações em que ela coloca a gente no limite, no extremo, no máximo do desgaste junto com o Theo, que só por essa experiência, por essa vivência de leitura que eu tive com esse livro, ele já entraria fácil entre os livros mais queridos da minha vida. O Theo, pra mim, vai ser sempre aquele cara que me contou a história da vida dele, que me contou todas as merdas que ele fez, que me contou tudo que ele podia e não podia ter sentido, ter pensado, ter vivido. E quando ele me contou isso tudo, ele me abriu a possibilidade de ver o quanto nós somos humanos, o quanto somos todos envolvidos pelos mesmos limites, pelas mesmas dores, pelos mesmos sofrimentos. A gente só acha que é diferente, mas não é. Bom, gente, acho que eu contei mais de mim do que do Theo ou do livro nesse vídeo, né? É verdade. Mas a minha experiência com ele foi assim, gente. É um livro que, como eu disse no começo, você vai logo perceber que não é pra você, é um livro que você não vai curtir. Se lá pela página 100 você já não tiver totalmente absorvido por essa história, meu conselho, larga e vai ler outra coisa, porque vai ser aquilo o livro inteiro, tá? Agora, se você começou a ler e ficou completamente apaixonado, não tenha a menor dúvida, vá até o último parágrafo. Eu sei que você vai fazer isso rapidinho, que nem eu fiz, tá? E se permita sentir junto com esse moleque sem julgamento. Sem julgamento. Aliás, é uma lição que eu tiro desse livro pra minha vida. Sem julgamento. Permita isso, permita o Theo contar a história dele. Bom, gente, foi isso, né? Vocês viram que eu fiquei impactada. Não sei se deu pra vocês entenderem direito, mas enfim. O Pintacilga, sem dúvida, é uma das leituras que eu mais curti fazer na vida. E desse ano de 2016, talvez a melhor. Eu volto, gente. Eu volto pra falar mais sobre livros com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.